Amor, só que você vai ter que ficar aqui atrás pra... Estamos informando seus seguidores. Oi, gente, bom dia. Deixa eu ir lá pra frente. Oi, gente, bom dia. Dei uma atrasadinha, tivemos um imprevisto. Tá dando pra me ouvir bem? Hoje nós vamos fazer a montagem daquela produção do Leãozinho, que quem acompanhou os stories durante a semana, tem uns 10 dias mais ou menos que eu comecei a falar desse tema que eu queria fazer, né, dessa produção. Na verdade, é só um processo criativo, então eu tô montando aqui na minha casa, num cômodo da minha casa, tá bem apertado. Eu queria ter montado desde o comecinho, desde colocar o painel e tudo, só que tá muito complicado aqui. Então a gente já deixou o painel pronto. Ó, nosso painel, eu fiz ele como meia parede, então a gente fez técnica de pintura. A gente primeiro pintou ele todo de branco, depois a gente pintou com a nossa paleta no azul acinzentado. Ali em cima tá com os pontos, porque na verdade eu já fiz a montagem, meu fotógrafo veio, já fez as fotos, aí a gente tirou tudo pra montar agora na live, por isso que eu dei uma atrasada. O pessoal tá ouvindo? O Fábio tá atrás da câmera, ele vai me confirmando se vocês vão mandando perguntas. Me diz se o pessoal tá ouvindo, Fábio. Deixa eu trocar de blusa, só um pouquinho. Estão ouvindo? Claro que sim. Então tá, vamos lá. Bom, primeiro eu vou falar um pouquinho do painel. Esse é o tipo de painel que a gente sempre trabalha, né? Com mais frequência é o tipo de painel que eu gosto, porque a gente consegue fazer justamente essas técnicas de pintura, né? E como eu trabalho tudo com acervo próprio, então é uma forma de eu reinventar o meu acervo, né? E dar mais personalidade, dar mais identidade. E esse estilo de meia parede é uma coisa que eu gosto muito de design de interiores, é uma coisa que a gente está vendo muito forte, né? E é uma coisa que me agrada, assim, que me encanta o coração. Então, assim, já é a segunda vez que eu uso esse estilo de painel pintado pela metade. E vamos lá, vamos começar a montar. Então ele é encaixado, ó, eles são chapas de MDF 9mm e eles vêm encaixados aqui nesses pés. Então a chapa ela entra no meio do pé, né? E depois a gente faz alguns pontos de fixação com madeirinhas aqui por trás para unir as chapas e para ele ficar firme. Aqui a gente não fez amarração nele hoje, mas o certo é sempre procurar algum ponto para amarrar esse painel, tá? Então nós vamos começar fixando o balão. Vocês estão vendo que estão com os pontinhos ali, né? A gente já tinha feito a montagem antes, então ficou os pontos até para marcação, pra gente já começar. Agora o Fábio vai me ajudar. Gente, vocês podem ir mandando perguntas, eu acho que tem um pontinho de interrogação ali. Quem quiser fazer perguntas que... Ui, tá solto, ó, gente, o bagulho... Bom dia, pessoal. Pra quem não me conhece, eu sou o Fábio, sou parceiro da Dani aqui. A gente vai fazer a montagem. A gente tá em casa, então vocês não ligam se apareceu alguma criança aqui chorando. Estão tudo dormindo por enquanto. Beleza? E daí, se tiver alguma dúvida, vai mandando pergunta aqui pra nós. Gente, então aqui ó, o bagum, eu acabei colocando o bagum branco, porque o meu piso aqui ele é cinza bem clarinho. Só que eu fiz a montagem e eu achei que não tava ficando legal com as cores. Então, a gente decidiu pôr o bagum, só que eu não fixei ele, então ele tá solto. E antes, mais cedo, a gente usou um silicone no balão e eu esqueci de proteger aqui o piso, então ele ficou super liso. Tá? Até uma coisa que a gente pode falar depois. Mas sempre quando usar o bagum tem que prender, tem que esticar. Esse bagum que eu tenho aqui ele é muito grande para o espaço, aí eu não quis cortar ele também, né, para essa produção de hoje. Se fosse alguma festa fora a gente teria cortado. Mas é isso, então ele tá solto, se a gente der uma escorregada aqui vocês não reparem. Vamos começar pelos balões. Tem pergunta?
aí. Ele dá um delay. Pessoal, se estiver travando, vocês avisam aí que a gente vai acompanhando. Dúvida, vai mandando aí pra gente, tá? Então a gente fez um arco orgânico, um arco pequeno. A gente trabalhou balões customizados. Até essa gravação de hoje, eu já aproveitei para fazer um módulo de balões para os meus alunos do curso de arco orgânico. Quem não sabe, a gente tem um curso de arco orgânico, então eu já aproveitei e fiz a gravação, passando o passo a passo para eles. Então nós trabalhamos balões customizados, que é assim uma grande tendência, né? Ele dá um charme, ele dá um diferencial. E como a nossa proposta na decoração toda era trabalhar uma paleta diferenciada, os balões não poderiam ficar de fora. Então, eles estão customizados para chegar o mais próximo desse tanto azul. Aqui, amor. Então, ó, o Fábio pregou, como o painel é nosso e a gente está sempre pintando e reformando, a gente usa balão 260 grampeado direto nele para prender o arco, tá? Mas se você trabalha com aluguel, de repente, de painel e não pode grampear, tem uns ganchinhos que você compra em loja de festa que tem tipo uma dupla face. Então é só colar, né, passar o nylon e prender o balão dessa forma. A gente sempre faz assim porque ele fica bem firme e bem seguro. Já dá uma checadinha. Tá, eu vou olhando as perguntas aqui. Se era para o que era no piso. Gente, uma coisa que eu gosto muito, que faz parte de mim, assim, é usar os balões de uma cor só. Eu acho que na composição geral é o meu estilo, tá? É uma coisa que eu me sinto mais... eu não sei, pra mim ele chama mais atenção, ele mostra mais o orgânico do balão. Eu gosto muito, principalmente em produções assim menores, então eu não gosto de trabalhar muitas cores no balão, a não ser que eu tenha uma decoração com cores muito neutras aqui, aí eu jogo mais cores no balão. Mas essa coisa de balão monocromático é uma coisa que eu gosto muito, tá? Então a proposta hoje aqui são balões monocromáticos, vai ser tudo azul. A gente customizou eles. Para customizar uma cor de balão, você coloca um balão dentro do outro, né? Uma cor dentro do balão, e ele vai transformar, quando você infla, ele transforma numa outra cor. Então, para esses balões de hoje, eu usei o marrom dentro do azul claro, tá? Pra gente chegar nesse tom. E isso daí a gente só consegue mesmo testando e praticando, né? A gente vai descobrindo as cores. Mas é uma técnica muito legal de você conseguir, porque nem sempre a gente consegue cores, né, pros balões. Né? Se você quer trabalhar, principalmente se você quer trabalhar uma paleta diferente, ainda é muito difícil você conseguir uma variedade de cores e tamanhos de balões. Então, a técnica de customização é bem legal. Vou soltar isso, senão vai dar muito trabalho. Gente, o curso de balões que a gente tem, ele é online, então de tempos em tempos a gente vai lançando e vai fazendo novas turmas. Mês que vem a gente vai abrir uma turma nova, tá? Então quem tem interesse em aprender um pouquinho mais sobre balões, o foco do curso é o arco orgânico, principalmente para quem tem que, né, fazer os próprios balões das festas, às vezes não tem profissional ou quer aprender mesmo até para oferecer um serviço melhor. Então fica ligadinho, eu sempre aviso aqui no Instagram quando a gente vai abrir nova turma, tá?
A gente tá com o link, Tem o pro link grupo. na minha bio, né? Quem quiser, a gente tem tipo um grupo de espera. É só entrar na minha bio, tem o link pro curso. Aqui, ó, tem alunas já aqui falando do curso. Então, Santa Ajuda Decor. O mês que vem a gente abre uma nova turma, tá? A Alice perguntou qual tinta você usou no painel. Eu uso tinta acrílica semi-brilho a gente usou aqui em cima, né, na branca. Eu sempre uso a semi-brilho como base e embaixo eu fiz a mistura com aqueles pigmentos de, sabe aqueles xadrez, marca xadrez? Então eu fui misturando cores. Quem não acompanhou, gente, a produção dessa decoração durante as semanas, a gente produziu tudo isso aqui, eu acho que em uns 10 dias mais ou menos, e foi bem de forma lenta. Mas quem não acompanhou, depois que acabar a live, no meu Instagram tem um destaque que eu fiz lá com processo criativo, vai ser o primeiro destaque, onde eu falei desde o comecinho, de quando a gente começou a criar isso daqui, tá? Então daí vocês vão ver o passo a passo de tudo que a gente produziu. Pintura do painel, os elementos que a gente vai usar no painel, até peças de mesa, até os doces eu fiz, pra vocês terem noção. Olha lá. A placa, deixa eu só olhar aqui os balões, só um pouquinho. Mais alto, né? Deixa eu ver daqui, peraí. Eu vou baixar ele aqui. Tem que abaixar. Deixa eu arrumar o tripé. Painel, elas têm 92 centímetros mais ou menos de largura por 2,20 de altura, tá? Então são duas partes. Que legal, tem um monte de aluno aqui na live, tô vendo as mensagens de vocês. Muito carinho por cada aluna nossa. Ficou lindo, né, o balão? Para quem tá chegando agora, entrando na live agora, essa produção a gente já montou ela agora cedo. Daí veio um colega nosso que é fotógrafo, já fez todas as fotos. Daí a gente pegou e desmontou tudo, praticamente tudo, né? E estamos refazendo aí para vocês. Eu tô lendo as perguntas aqui para não passar nada. Não tá travando, não. Não. Sobre os tamanhos dos balões, aqui a gente usou balão 6, 7, 9 e 16. E aqui a gente vai usar uma guirlandinha de papel bem artesanal, como tudo que eu gosto muito do artesanal. Então eu fiz como se fosse um móvel, um pingente, alguma coisa assim, pra gente incrementar ainda mais esse arco orgânico. E é muito também tendência vocês inserirem outros elementos junto com os balões, né? Então... Mais ou menos esse movimento aqui? Tá. Isso. Pode deixar um pouquinho mais baixo. Mais baixo um pouco. Então, assim, apliques de papel, flores, outros balões metalizados, orbes, né, que tem alguns formatos diferenciados, balões pintados com balões bubble pintado por dentro com alguns corantes. Então, assim, o arco orgânico ele dá uma infinidade de coisas para você mostrar sua identidade, sua personalidade. Então, assim, ele é muito legal e ele é apaixonante quando você aprende a técnica e você começa a colocar em prática e introduzir nas suas decorações de forma que você realce ainda mais a sua identidade, né? Então, o arco orgânico
ele é uma coisa assim que dificilmente você replica, né? A mesma coisa, você segue um padrão, mas é muito difícil você fazer um arco orgânico igual em mais produções, né? Tá bom assim? E isso que é o legal, né? Você inserir ele na decoração quase que como um personagem da tua decoração. Tá lindo, aham. Aí agora você põe isso, só ali enrola ali. E olha que charme que dá, né? Ficou uma graça. Eu gostei demais. Pessoal, não tô conseguindo acompanhar todas as perguntas e as mensagens agora, mas depois vocês podem me mandar mais no final da live, depois que eu montar, que a montagem aqui vai ser bem rápida, porque é pequeno, né, o cenário, e daí depois a gente vai conversar bastante então, tá bom? Aí vocês podem, se passar alguma pergunta que eu não respondi, vocês me fazem no final da live, tá? Vou deixar gravada a live, eu não sei, a não ser que o Instagram aconteça alguma coisa eu não consiga gravar, mas a princípio vai ficar gravada assim, tá? Não sei se a Dani falou, mas a gente, para chegar nessa cor aqui, a gente usou esse azul claro e o balão marrom. Daí ele ficou um azul meio diferente aqui. Ele ficou um azul bem acinzentado, assim, um toque diferente, né? Então as cores também, né, você quando você for trabalhar uma paleta de uma festa, que, por exemplo, principalmente quando é tema, né, se você vai, um tema, por exemplo, que é azul e amarelo, em vez de você trabalhar aquela cor pura, você trabalhar variações dela, né, porque só o fato de você variar um pouco a cor, ele já dá um diferencial no processo criativo todo. Então aqui agora, já vai dar uma vídeo cacetada aqui. Essa plaquinha aqui, quem acompanhando nos stories, que eu fiz ela toda pintadinha à mão, ó, como a gente fez, colocou uma madeirinha, que são elementos que eu gosto demais, então além do artesanato, da pintura, né, eu gosto muito de usar elementos com madeira clara, assim, pinos, e isso aqui tudo confeccionado por nós dois aqui. Eu fiz a pintura, o Fábio fez a parte da madeirinha. Como ficou bem leve, tá bem leve como é que fala essa bandeirola aqui? Eu chamei de flâmula, né? Ela parece uma flâmula, ela é aquela que tem o biquinho, mas eu chamei de flâmula. Daí eu tô usando um toquinho aqui, ó. Mostra bem pertinho lá. Ó, é um toquinho, opa, ó, se cair um tombo aqui faz parte, tá? Que tá com silicone no chão aqui. E eu tô usando esse toquinho, eu coloquei uma dupla face aqui, não sei se vai dar pra ver aí. Eu coloquei, como é bem levinho, eu tô usando isso aqui, não vou fazer furo no painel dessa vez. Tá super liso aqui porque a gente jogou silicone, passou silicone no balão. Quem tá perguntando não é tecido, tá? Isso aqui ele chama bagum. Ele é tipo um vinil, vocês encontram para comprar em lojas de tapeçaria, tecido. Ele é vendido por metro. Aqui a gente está usando duas peças, né? E como a gente não fixou, o certo é usar a dupla face própria, né? Mas como estava muito apertado aqui e o bagum é muito grande, a gente acabou não prendendo. A gente está usando esse produto aqui, é da marca Cromos. Esse aqui a gente usou no balão para dar brilho. É o Balloon Shine, esse aqui, Cromos Shine. Tá, vamos prender. Por isso que tá liso aqui. Então se nós cair aqui, é porque... Você falou, né, da dupla face ali, né? Uhum. Isso. Então ele colocou só uma dupla face, mas é uma dupla face bem forte. Inclusive é a mesma que a gente usa para fixar o bagum. E daí ele colocou no pedacinho de madeira pra gente fazer um pingentinho ali. Pra gente fazer um pendurico. Pra poder fixar a flâmula. Tá? Agora a gente vai pôr o nosso leão. Famoso. O meu famoso leão. Gente, ó, muita gente falou, ai, como você é criativa e tal. Esse leão, eu achei um tutorial dele no Pinterest, tá? E então não fui eu que inventei essa técnica, não. Mas é uma coisa que quando eu vi, eu me identifiquei muito, né? Justamente por ser algo bem simples,
A questão do papelão me agradou por ser um material muito simples e a gente transformar numa arte assim. Então, é todo artesanal, aqui eu fiz com pintura, aqui eu fiz tudo com tecidinho, né, cortadinho, tem o passo a passo dele também nos destaques. Até quando eu postei ele, algumas pessoas não, eu lembro que uma pessoa comentou assim, que eu poderia ter forrado de tecido, né, para ter dado um acabamento melhor, para ter tampado o papelão. Mas para mim, justamente a graça é que o charme é que apareça o papelão, né, de você transformar algo tão simples. Então é uma coisa que depois de pronta, para mim, tem muito valor e isso faz parte de mim, né, das coisas que eu gosto, do meu estilo. Então assim, se vocês forem procurar referências, tem uma infinidade de leões para você fazer com palha, com feltro, com almofada. E de todos o que eu vi foi esse aqui que encheu meu coração e eu quis reproduzir ele. Então algumas pessoas falaram, Dani, eu posso copiar e tal? Gente, não fui eu que criei, o tutorial tá lá no Pinterest, é só procurar, quem quiser fazer faz. Mas é importante que vocês, principalmente quem é decorador, faça coisas que tenham sentido para você, não só porque você viu outra pessoa fazendo, né? E é assim que eu tenho procurado fazer. Conhecer as coisas que eu gosto e praticar as coisas que têm importância para mim. E isso tem tornado o meu trabalho cada vez mais apaixonante, mais prazeroso, tá? Então, aqui hoje a gente vai fixar ele. Eu só coloquei aqui uma dupla face e podia ser até uma crepe porque ele é bem levinho, mas se fosse, por exemplo, uma festa mesmo, que eu teria que garantir que não ia cair, enfim, eu daria algum ponto de grampo, né, grampearia aqui, mas hoje ele vai ser só assim com a... Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Uhum. Eu tinha alguns outros elementos que eu tinha feito bandeirinha, no projeto inicial eu tinha pensado em colocar franja no balão, só que depois eu achei que não, que ia fugir muito, que não era uma coisa que ia combinar aqui mesmo, porque já tinha textura aqui de franja no leão, então por isso que eu optei por fazer o pingentinho ali no arco orgânico. Então, o que eu preparei para o painel é isso, tá? Agora a gente vai fazer a composição da mobília. E eu quis trazer esse tema do leão, porque agora nessa época de pandemia eu tenho conversado com muitas colegas decoradoras e tem muita gente aflito, né, com o que a gente está vivendo, as festas estão proibidas, muita gente querendo trabalhar, com vontade de trabalhar. Então assim, eu quis esse tema porque eu até falei que é um tema que simboliza força, né, que o leão ele é um símbolo, né, de nobreza, de força. E então eu quis trazer essa frase para vocês. É uma frase que faz muito sentido para mim de um ano para cá. Eu tenho crescido muito profissionalmente porque eu enfrentei meus medos, né? Hoje isso que eu estou fazendo aqui, de estar fazendo uma live com vocês, é uma coisa que há um ano atrás era assim, uma coisa que eu não imaginava fazer, entendeu? Então foi um medo, né, que eu venci de aparecer aqui, de dividir meu conhecimento com vocês. E depois que a gente dá o primeiro passo para enfrentar esse medo, a gente cresce e a gente vê que o medo era uma coisa tão boba, né? Então, assim, a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje é para a gente ter coragem de enfrentar os nossos medos, tá? E então, por isso que eu trouxe esse tema do leão, simbolizando isso, tá? Eu também quis, uma outra coisa que sempre tem nas minhas decorações são plantinhas. E para essa produção eu quis uma espada de São Jorge. Eu até falei que eu ia roubar a plantinha, né? E a dona Tereza, que é uma vizinha da quadra de baixo aqui, ela cultiva e ela doou pra gente a muda e eu queria agradecer. E eu tô apaixonada. Então eu quis colocar num cesto, ó.
num cesto assim de fibra, de corda, nem sei certo que material que é esse, acho que é tipo uma corda. Então eu quis colocar também porque são elementos naturais que eu curto muito. 138. Qual material você usaria se fosse franja? Se fosse franja, se eu tivesse colocado franja, a princípio eu ia fazer com tecido, né? Mas dá pra fazer com papel seda também. Dá pra fazer um mix de, dependendo do tema que você for fazer, é legal também você fazer franja com um mix de fita, tecido, vários tipos de aviamento, renda, né? Fica muito bonito também você fazer uma composição de cores, fica bem bacana. Então eu vou começar a colocar agora as peças aqui na mesa, tá? Gente, ó, bolo e doce eu fiz pra tentar deixar a composição mais completinha, mas não tenho dom nenhum pra isso. E o que eu ia falar? Bom, as peças já estão todas higienizadas, porque a gente já tinha feito a produção antes. Então vocês não reparem que eu vou colocar na mesa e já vou colocar os doces, tá bom? Tentar não cair, né? Ó, o bolo que eu fiz. Eu sempre começo pelo bolo. Eu vou posicionar ele aqui, bem no centro da decoração. Então eu trabalhei uma boleira não, né, pequena, porque na verdade o cenário todo é pequeno, então não vou trabalhar coisas muito altas porque eu acho que não fica proporcional. O bolo também ele é um bolo pequeno, então eu usei um suporte pequeno. E dei um pouquinho de altura com uns topperzinhos que eu fiz ali, tá? Viviane, você perguntou como reutilizar esse painel em outra decoração. Esse painel aqui, a gente comprou ele é uma chapa de MDF cru, ele tem 9 milímetros, quando ele chega aqui bem cru assim, ó. Daí a gente passa a tinta nele. Essa aqui é uma tinta acrílica, semi-brilho, né? Depois a gente responde essas E depois se a gente quiser a gente vai pintando ele por cima. Igual aqui ele tava com um azul marinho, daí eu dei quatro demãos de branco, daí depois eu coloquei uma fita aqui e passei essa outra cor aqui. Então a gente sempre reaproveita, a gente vai pintando por cima, vai modificando a cor, a técnica de pintura ela é infinita, assim. Então aqui eu vou pôr mais uma plantinha, também baixa, ó, nada com muita altura. É plantinha aqui da minha casa, essa aqui é uma jiboia. E assim, planta é uma coisa que pra mim tem que ter. Eu até pensei nessa produção em utilizar flores secas, trigo, pensei em alguma coisa assim que não tivesse o verde, mas pra mim o verde é vida, ele dá alegria, eu preciso do verde. E até essa daqui, essa planta aqui, a espada de São Jorge, ela simboliza proteção, então eu acho que também tem tudo a ver com o tema, né, por isso também que eu escolhi ela. Quando a gente enfrenta os medos, a gente sempre tem que pedir proteção para dar tudo certo. Primeiro eu vou começar com as bandejas. Deixa eu ir. Então, ó, aqui como eu tenho esse móvel terracota, eu vou usar peças mais claras nele, tá? Então, essa caixinha aqui a gente fez forrada com adesivo. Eu fiz a arte do quadriculado, mandei imprimir em adesivo fosco e a gente envelopou uma caixinha de MDF. Eu vou pôr primeiro as bandejas, depois Aqui o Fábio já trouxe, eu já vou pôr aqui. São garrafinhas com iogurte. Tudo eu que fiz também, ó, sem muito detalhe, eu só coloquei uma tirinha aqui de papel craft, né? Que faz uma composição ali com o material do leão.
Aí aqui eu fiz mais uma baixinha também, ó, com o quadriculado. Cadê o de acrílico, Fábio? No chão. E aqui uma escadinha de acrílico. Então, olha, aqui a mesa, ela é branca e eu optei por utilizar peças brancas. Para falar bem a verdade, peças de mesa, nessa composição de cor, eu não tinha muita opção. Então, eu sabia que eu ia ter que trabalhar com o branco ali. Então, eu preparei algumas coisas. Então, os doces eu fiz basicamente brigadeiro e uns de chocolate para poder fazer a cor nessas bandejas, tá? Aqui nesse meio eu só vou colocar uma estrelinha que tem a cor azul, só para preencher ali. Se tiver pergunta, vai me falando, tá? O pessoal passou. E para compor, né, é claro que se fosse uma festa a gente trabalharia doces, algum doce personalizado, uma papelaria mais diferenciada, mas eu preparei algumas barrinhas de chocolate, depois eu vou mostrar os detalhes para vocês, para compor aqui e para dar um pouquinho de cor também aqui na nossa bandeja. Ó, colorindo, festa, falou que a mesa está bem próxima do painel. Se a pessoa quiser tirar foto atrás da mesa do bolo, e se a pessoa quiser tirar foto? No caso, a gente sempre deixa uma proporção de 1,5 m, mais ou menos, entre painel e mesa, quando é festa, que a pessoa vai do lado de trás para fotografar. Como aqui a gente está fazendo a montagem só mesmo para um desenvolvimento de processo criativo, então eu optei por deixar assim, até mesmo porque a gente não tem muito espaço aqui. E é um estilo que eu particularmente gosto muito de ver decoração assim, encostadinha, tá? Eu curto muito, mas se a gente trouxesse, por exemplo, essa mesa mais pra frente aqui, ela teria que deixar um espaço ali de pelo menos 1 metro entre o painel e a mesa. Daí eu precisaria que esse meu painel fosse mais largo, porque quando a mobília ela vem pra frente, na hora da fotografia, essa mobília cresce, né? Ela ganha uma proporção maior, então eu precisaria ter um painel maior. Então, pra gente trabalhar de uma forma bacana, se eu fosse, por exemplo, trabalhar esse tamanho de painel e eu fosse deixar a mesa afastada, eu provavelmente teria que usar só essa mesa, sem nenhum acessório mais, para que a minha decoração fotografasse de forma bacana, tá? Teu acervo é próprio? Sim, meu acervo é todo próprio. Aqui na Albrecht, onde comprar peças de acrílico? Peças de acrílico na Chiquita Festas tem. Essas aqui são essas aqui, na verdade, eu comprei. Quando eu comprei, eu acho que não tinha nenhuma loja no Brasil ainda que vendia. E a gente importou essas aqui. Mas eu sei que na Chiquita Festa tem, tá? Ó, gente, então como a produção era bem caseira, eu fiz um vidrinho com pipoca para deixar aqui para decorar a nossa mesa. Saludos desde o Uruguai. Vou só passar um álcool aqui, porque eu tô sem luva, mas vou pôr os doces. Um cuidado com os doces, né, de quando a gente colocar, a gente sempre olhar bem o alinhamento deles para não ficar, de repente você vai fazer fileirinha, ficar meio torto, isso daí depois na hora da fotografia aparece. Vai vendo se tem mensagem, vai me falando.
Depois eu vou pegar e vou filmar aqui de pertinho pra vocês. Nossa, vem correndo. Coração, tá? Vou abrir pra mim. As minhas decorações para festa em casa, os clientes estão tirando fotos ao lado mesmo. Então agora nessa época que nós estamos vivendo, que as pessoas estão tendo que celebrar dentro de casa, né, sem muito espaço, então está sendo muito usado esse tipo de decoração assim, encostadinho, né? Só curtiu a vazia com pipoca. Você viu, gente? Eu ia até fazer ela pipoca doce, mas eu já estava tão enjoada de fazer doce que eu resolvi fazer ela salgada mesmo. Também é um mesa encostado na parede. Festa em casa, intimista. Como vocês transportam o painel, já que não desmonta? Bom, esse painel a gente transporta, ele é inteiro, né? Ele não tem divisão no meio, não tem emenda, são chapas altas. A gente tem caminhão, então fica mais fácil para transportar, tá? Eu ia falar alguma coisa, esqueci. Mas tem como dividir no meio por uma dobradiça. Tem como fazer ele cortado no meio também e fazer a dobradiça. Como a gente tem essa opção de transportar no caminhão, eu acho que ele fica mais bonito assim, sem emenda no meio, né? Então, assim, eu montei como se fosse uma decoração para algum filho meu, né? Aqui eu usei cookies, que eu acho que faz uma composição bem bonita com as garrafinhas. Estou perguntando se é de vidro as garrafinhas. E com a pipoca. Sim, essas garrafinhas são de vidro. Eu já tenho elas há bastante tempo e eu comprei elas na internet, eu não lembro em qual site que foi, mas era um site que vende artigos para festas, assim, para personalizados, que vende tubete, aquelas coisas assim. Já tem um tempinho que eu comprei. A Nancy Diana está perguntando se o painel é de madeira. O painel é de MDF, né? É um tipo de madeira, MDF 9mm. Bom, aqui a decoração está pronta. Comentem o que vocês acharam, se vocês gostaram da cor, da composição em geral, o que vocês gostaram mais, o que chamou mais a atenção de vocês, eu gostaria de saber. Eu não sei se foi, aqui não tem interrogação, esse banquinho foi pintado para a paleta de cores? Esse banquinho foi pintado, ele estava pintado de azul também, um azul royal. Você está saindo fora da câmera. Ele foi pintado de... Se eu sentar aqui vai ficar... Não, aí fica bom. Fica bom? Esse banquinho então a gente pintou também. Esse aqui a gente encontrou a tinta pronta já, uma tinta PVA da marca Acrylex. Daí a gente só pintou ele para fazer a composição. Essas técnicas de pintura é muito legal, porque quando você quer trabalhar uma paleta diferente, né, você consegue fazer a paleta, né? Diferente de você ter que comprar alguma coisa pronta, às vezes é mais difícil, né? Você ter, assim, pra mim, principalmente, que tem o acervo próprio, né? Meu acervo é próprio, aqui onde eu moro não tem locação, né? Variada, assim, pra festas. Então, a gente tem que se virar e tem que reaproveitar o nosso acervo e a técnica de pintura, assim, é o que a gente mais usa mesmo. Dani, você oferece pacotes, assim, de festas menores em casa ou foi especial para a live? Foi especial para live, mas eu faria sem problema nenhum. E essa é uma produção que a gente levou 10 dias, né, para criar. Até algumas pessoas, quando eu comecei a falar disso, que eu ia fazer essa produção, enfim, falaram para eu compartilhar como que eu faço o processo criativo. E eu diariamente me alimento de inspirações, gosto muito de ver designer de interiores, principalmente coisas relacionadas a criança, quarto de bebê, roupa de bebê, de criança, moda, né, infantil. Então, assim, diariamente eu me alimento de imagens e
No último ano, assim, eu tenho focado muito em desenvolver o meu estilo. Então, assim, essa produção foi uma forma até mesmo de eu criar algo muito meu, porque quando a gente desenvolve, às vezes, alguma coisa para um cliente, a gente tem que colocar o nosso estilo, mas a gente tem que atender as expectativas daquele cliente. Então, às vezes, ele já vem com uma paleta de cores que ele quer. Então, às vezes, tem algumas coisas que com certeza interfere, porque você está atendendo o teu cliente, né? E essa composição, então, eu atendi a mim. Ela fala muito de mim, do que eu gosto, do estilo que eu quero empregar daqui pra frente, né? Então, eu tenho estudado muito isso, tem sido meu foco principal, assim, desenvolver o meu estilo e tornar ele, assim, o mais puro possível, sem muitos erros, porque quando a gente não entende muito o nosso estilo próprio ou o estilo de decorar em si, a gente às vezes faz misturas que não combinam, que não conversam entre si. Então isso eu tenho procurado estudar para errar cada vez menos e eu tô aí no aprendizado. O que mais? Perguntas? Então assim, essa decoração toda depois eu posso compartilhar com vocês nos stories também, eu vou acrescentar nos destaques. Eu tenho algumas imagens de onde eu tirei a ideia das cores, de onde eu tirei a ideia da planta, de onde eu tirei a ideia do quadrinho. Até tem um quartinho de criança que me inspirou muito. E nesse quartinho ele tinha as cores bem próximas disso. E ele tinha um leão, né? Só que era um leão, era uma almofada, se eu não me engano, de um leão. E eu falei assim, nossa, isso aqui dá pra fazer uma festa, só que aquele leão não era muito o que tinha a ver comigo, sabe? Até pensei que, né, daria pra mandar alguém fazer, enfim, porque costurar é uma arte que eu não faço, não domino, não sei nada. Então, assim, aí eu fui começar a pesquisar, quando eu decidi o tema que eu ia fazer, que eu comecei a pesquisar o tema, aí eu cheguei nesse outro tutorial ali e foi o que me encantou, né, o que conversou com o meu coração, e daí por isso que eu decidi. Então, assim, a criação ela é uma junção, né, de tudo. Coisas que às vezes você viu lá um mês atrás, mas está lá na tua cabeça e quando você precisa, você resgata ela, às vezes assim, instintivamente, né? Tá perguntando qual que é o tamanho do painel? Esse painel aqui, ele ficou com 2,20, esse tem 2,30? 2,30 de altura por 1,90. Ele tem 93, então 1,86 de largura por 2,30 de altura. Teve uma pessoa que curtiu as duas cores do painel, que ela aprendeu a pintar com você. Ah, que legal. Senta aqui, amor, junto comigo. Temos quanto tempo de live ainda? Não sei. Que hora que é agora? Gente, aproveitem, mandem perguntas que vocês quiserem fazer. Vocês vão mostrar a produção de pertinho? Vou mostrar, já eu mostro. Então, assim, eu tenho mais uma coisa que eu queria falar sobre o processo criativo, né? Eu tenho procurado me conhecer muito e tenho procurado entender as coisas que me agradam e pensar no porquê que aquelas coisas me agradam. Então, assim, elementos que vocês sempre vão ver nas minhas decorações. Artesanato, madeira clara, elementos assim de fibra, como aqui ó, o cachepô, né, que são feitos de elementos naturais, Os matos, né, os matinhos, o verdinho. Ó, esse mato aqui a gente não furtou ele, tá? Eu ganhei, eu falei que eu ia furtar, mas eu ganhei. A gente pegou num canteiro na rua aqui, a gente pediu pra tia Tereza lá, pra ver se ela emprestava pra nós. Tá? E essa coisa da pintura aqui da meia parede, ela é uma coisa assim que ela me... Eu devo ter alguma memória afetiva com ela, porque ela é uma coisa que quando eu vejo me agrada muito, assim, me chama muita atenção e ela me remete a algo simples. Eu não sei se porque quando eu era criança, né, antigamente era muito comum esse tipo de pintura, principalmente em escolas, em salões de igreja, que às vezes tinham aquelas festas de igreja e a gente era criança, a gente brincava. Então, assim, é uma coisa que me remete talvez
a infância, e ela me traz assim uma simplicidade e ao mesmo tempo eu me identifico porque é uma técnica de pintura, que é uma coisa que eu já faço há bastante tempo e a gente já aplica no nosso trabalho. Então, assim, é esse tipo de coisas, né, que a gente tem que observar quando a gente está procurando desenvolver a nossa identidade, né, fixar a nossa identidade. É esse tipo de coisa que eu diria para você que está procurando se conhecer melhor, refletir sobre as coisas que você gosta, né? Então, às vezes eu tô lá no Pinterest procurando alguma coisa, né? Procurando não, porque diariamente eu entro lá e fico olhando imagens para alimentar a minha mente. E tem imagens assim que eu passo, eu acho bonito, mas tem imagens que eu vejo, que eu olho e que enchem o meu coração. Eu falo assim, Fábio, oi amor, acordou meu caçula. Bom dia! E são imagens assim que quando eu bato o olho, parece que meu coração enche, assim, porque existe uma identificação, né? Existe parece que eu sinto uma ansiedade, eu sinto vontade de reproduzir aquilo, de incluir aquilo, então é uma identificação mesmo. Deixa eu ver aqui as mensagens. Os balões eu usei Arte Latex. A Arte Latex ela é uma marca nacional e ela é uma marca que eu gosto muito. Balão bem redondinho. Aqui eles estão customizados, quem não pegou o começo da live. Amei essa paleta de cor, essência na composição. Apertar, você faz busca em inglês no Pinterest. Que amor? Apertar, você faz busca em inglês no Pinterest. Gente, não falo inglês, não faço busca em inglês. Você faz busca. Algumas coisas sim, algumas coisas eu procuro. Dani, com seu poder de encantar. Ela usa balões de latex. Sim, ó, os balões, a gente sempre tem que trabalhar numerações diferentes, né? O orgânico, ele exige isso, né? Tamanhos diferentes, movimento no arco, né? E um bom acabamento. Aprendi a gostar tanto de você e do seu parceiro, Fábio. Obrigada. Você é uma querida, minha aluna. Essa estrela é de papelão, deu um toque dentro do cesto. Não, ela é tipo uma fibra, um vime, é vime que chama? Vime, sabe? Ela é bem durinha. Essa aqui uma amiga minha, Kelly, minha querida amiga, me emprestou. Ela trouxe, se eu não me engano, de Portugal. Ela tá grávida, ela trouxe pra decorar o quarto do bebê dela. Pode dar uma ideia de valor dessa decoração? Com relação ao valor, perguntaram aqui sobre valor. Valor, ele é muito complicado a gente se falar sobre valores, porque cada um tem uma realidade diferente. Então, eu sempre falo assim que tem seria uma fórmula, mais ou menos, onde você calcula seus custos fixos, seus custos variáveis e o lucro que você quer ter. Então, assim, custos fixos e custos variáveis, cada um vai ter né, diferente do outro. Então, assim, por isso eu não posso te passar um valor que você deveria cobrar por uma decoração dessa. E o lucro, a questão do lucro, quando a gente considera custo fixo, custo variável e lucro, eu considero assim que é um valor mínimo para você trabalhar, assim você está trabalhando de graça, né? Dali em diante, o que você vai cobrar de lucro, de porcentagem a mais, aí diz referência ao valor que você dá ao seu trabalho. Então, tipo, você pode colocar 10% de lucro, como você pode colocar 1000% de lucro. Então, vai depender muito do estilo de trabalho que você faz. Por exemplo, eu fiquei 10 dias para produzir um cenário pequeno, mas ele envolveu um processo criativo muito grande, né? Um estudo grande para chegar nesses elementos, nessa composição de todos os detalhes. Então, o valor, por mais que você saiba ali teu custo fixo, teu custo variável, o valor do teu trabalho quem vai dar é você, né? Vocês prendem o painel na parede nas festas? Acho bem legal o formato dos pés. Fábio queria fazer um canal para os maridos. Gente, nós estamos pensando em um curso de painéis, tá?
Em breve. O É. painel, sim, a gente sempre, quando é em festa, a gente prende. Então, por trás, a gente sempre coloca arame, procura pontos de fixação. Se você tiver num salão que não tem onde você amarrar, você desmonta, sabe, tomada assim? Tira a capinha da tomada, prende ou solta o parafusinho ali daquela tomada e enrola o arame ali pra já dar, e depois prende. Então, assim, a gente busca formas de fixar esse painel, sim, porque tem que ser amarrado, tá? Mostra como fixa um painel atrás, por favor. Como conectam um no outro. Como conectam um no outro. Então, ó, eu não vou conseguir te mostrar ali porque tá bem apertadinho, mas as chapas, elas estão juntas assim, né? E daí a gente coloca uma madeirinha que une, uma madeirinha que pega aqui e pega na outra chapa. E daí parafusa, né? Então você faz a união e ela fica fixa. Porque às vezes tem algum desnível no chão, se você não unir elas, às vezes elas ficam com alguma abertura, uma divisão no meio, né? Esse leão dá para fazer no pé redondo, vai ficar maravilhoso. Olha que ideia linda fazer um leãozão no painel redondo. Muito legal. Quem foi que falou? Creative Festa. Muito legal. Tenho certeza que ia ficar bem legal. Dani, você dá curso de decoração? De decoração, não tem curso de decoração, a gente tem um curso de arco orgânico, tá? E A gente ensina a gente ensina a a fazer fazer os balões. aquele dali, ó. Balões dessa forma. No nosso curso. E o curso ele é bem legal porque você assiste, né, a aula, você aprende a técnica e depois a gente dá um acompanhamento dentro de um grupo de WhatsApp, onde a gente tira todas as dúvidas, a gente vai te orientando. Você faz o arco, manda dentro do grupo, a gente avalia, mostra o que pode melhorar, né, o que tá certo. Então, assim, os alunos têm tido um resultado bem bacana. A gente fez um passo a passo para os alunos que é do curso já, para montar esse arco ali. Aí Tá. quem é aluno, até a semana que vem mais ou menos já deve ter a gravação desse arco para vocês, tá? Lá na plataforma. Essa pintura meia parede é muito usada em casa nos Estados Unidos, muito legal. Eu também tenho essa lembrança da casa da minha avó, era pintada de terracota meia parede. Vai deixar a live salva? Vou deixar salvo. Amo a simplicidade de vocês, parabéns. Obrigada. Nos próximos tempos, vai fazer algum workshop de balões orgânicos? Sim, mês que vem a gente abre uma turma nova do curso de arco orgânico. Vocês são maravilhosos, sou grata em ter vocês como meus professores. A gente que agradece, a gente é muito grato por todos os alunos que confiam na gente. E quem é aluno sabe o tanto que a gente faz com amor e se dedica. E por isso, assim, até a gravação desse arco é pra gente ensinar uma técnica nova, né, pros alunos. Então, a gente tem o curso, mas a gente também não para de estudar, né? Então, a gente tá sempre procurando técnicas novas, coisas que facilitem o nosso dia a dia. E tudo que a gente vai aprendendo, a gente vai repassando pros nossos alunos. Além do curso de balões, vocês pensam em fazer algum outro? Fiz o de balões e amei. Ai, que bom. Quem que é? Estúdio Fast 2. Ah, tá. A gente pensa em fazer um de painéis. De painéis, assim, criativos, né? Ensinando você fazer o painel, ensinando você a pintar, ensinando técnica de pintura de cimento que simula cimento queimado. Tem alguns outros tipos de painéis que a gente usa que são os ripadinhos de forro, né? Parabéns, Fábio. Seu trabalho é essencial para fluir as ideias desta profissional incrível. Quanto custa em média o curso de arco? Nancy, o custo do curso a gente divulga na pré-venda, tá? Acredito que próximo mês a gente vai abrir carrinho, tá? Mas é um valor assim irrisório perto do resultado que vocês têm, tá? Daí você pode entrar para uma lista de espera que você vai ser avisada lá quando a gente abrir o carrinho, tá? Qual o tamanho do balão maior? Da Arte Latex, o maior que encontra aqui é 12. O maior que a gente está usando aqui é 16 polegadas, tá?
é difícil para comprar balão mesmo. A gente também sofre aqui, tá? É bem complicado, assim, exige um esforço. Eu trago de cidades, eu tô aqui no interior do Paraná, eu já comprei balão no estado de São Paulo, pago frete, mas é um resultado que vale muito, muito a pena, né? Vocês veem que depois de pronto fica lindo e é essencial ter os tamanhos corretos. Eu gosto muito de pular do tamanho 9 já pro 16, porque eu gosto dessa diferença que dá, né? Do destaque que ele dá pro tamanho 16. Ó, o pessoal tá falando aqui que fizeram um curso e tal, que curso é bacana. Obrigado, pessoal. Obrigada, alunos. Esse aqui a gente já fez o passo a passo para os alunos, tá? Acho que agora, não dá pra ver semana que vem a gente já carrega na plataforma para vocês terem acesso, tá? Curso de balões perfeito, que lindo vocês, já vai deixar disponível no curso. Super recomendo o curso de balões. Aguardando os próximos cursos. Amei, já quero os 2 cursos de balão. Dani, já amei essa decoração, uma releitura do Mágico de Oz, amo Leão. Em festa maior daria para fazer os demais personagens em cada painel. Você arrasou, adorei tudo, difícil escolher. Ai, que bom que vocês gostaram. Então, assim, é uma decoração bem pequenininha, daria para fazer ela, né, num tamanho, numa proporção maior, utilizar mais recursos, utilizar mais composição de painel, mas a gente tentou deixar ela assim bem rica de detalhes, mesmo que pequenininha. Às vezes a gente tem tanta ideia e às vezes a gente quer usar tudo numa coisa só, né? Então tem que às vezes dar uma podada, né? Teve coisas que a gente acabou deixando fora. Eita. Saiu fora. Ixi, agora você não vai conseguir A mais. Mifest falou que nós somos referência para ela lá em Portugal. Ah, capaz! Mifest maravilhosa. Sou fã. Agora você perdeu as perguntas. Eu vou pegar o celular aqui pra mostrar então de pertinho. Gente, nós não caímos na live, tá bom. Não sou muito acostumada a fazer live. Mas então só vou mostrar aqui de pertinho pra vocês. Meus docinhos, minhas crianças estão doidas pra comer esses doces. Não ficou assim bonito, mas ficou gostoso. Ó, as barrinhas de chocolate que eu fiz, aí eu coloquei uma frasezinha aqui, ó, segura essa barra, né? Pra fazer referência ao tema. Aqui eu fiz só um topinho, meu bolo, que eu nunca fiz bolo na vida, gente. Nunca fiz bolo assim, eu inventei esse bolo aí ontem. Primeiro afundou tudo a massa, depois deu certo. E 1 minuto e 58 para acabar a live. Gente, já vou agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente. Olha lá, cookies, pipoquinha, iogurte, a nossa plaquinha. Gente, muito, muito obrigada a todos vocês, tá? Adorei. Me mandem mensagens. Se ficou alguma pergunta sem responder, podem mandar direct, que a gente responde. Olha que coisa mais linda que ficou os balões. Eu sou suspeita, mas eu amei. Amei a cor, amei o acabamento que deu essa nova técnica. Adorei, segura a barra. Segura essa barra, é isso aí, galera. Segura essa barra, vamos ter coragem. Gente, vou encerrar aqui para eu poder salvar, tá? Agradeço cada um que esteve aqui com a gente, cada um que acompanha o nosso trabalho. Foi muito, muito prazeroso dividir com vocês. Ó, desejo muita proteção, tá? Para todos vocês nesses momentos e tudo vai passar. Logo a gente vai voltar a trabalhar. Beijo, beijo, beijo. Vou encerrar porque eu tenho medo de encerrar que eu não consegui salvar. Beijão!